E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu quero começar o vídeo de uma forma diferente. Qual a sua relação com a Bíblia? Você considera ela apenas como um livro de sabedoria que você usa no seu dia a dia? Ou realmente você considera ela como palavra de Deus? Fique comigo nesse vídeo e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Antes da gente se aprofundar um pouco mais, eu quero deixar claro que qualquer crença, qualquer doutrina, qualquer ensinamento que nós como cristãos temos tem que estar fundamentado na Bíblia, porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém, ela é a própria palavra de Deus. Então se a gente se fundamentalizar em outro lugar, se o nosso fundamento for outro, se não a Bíblia, isso vai causar muitos erros e muitos malefícios para a nossa vida. Eu quero resumir o nosso vídeo de hoje em 4 pontos que a teologia tem sobre o estudo da palavra de Deus. E sendo o primeiro deles, a autoridade da Bíblia. O primeiro tópico sobre esse assunto que eu queria esclarecer são que todas as palavras na Bíblia são palavras de Deus. E não crer nelas ou desobedecê-las equivale ao mesmo que desobedecer a Deus diretamente. Eu quero ler com vocês 2 Timóteo 3,16 para ficar um pouco mais claro isso que eu acabei de dizer também. Diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Em Hebreus 1:1, a Bíblia vai dizer que existem várias, entre aspas aqui, tá? Várias maneiras como Deus falou através da Bíblia e através dos tempos. Às vezes Deus falava diretamente com o autor, que registrava apenas o que Deus estava falando, exatamente aquilo que Deus estava falando, que foi o caso do apóstolo João, que escreveu Apocalipse. Depois você dá uma olhadinha, Apocalipse 1, vai estar escrito lá resumidamente isso. Já em outras ocasiões, o autor se baseou os seus registros em pesquisas e relatos históricos, que foi o caso de Lucas, que escreveu o Evangelho de Jesus. E ainda em outras ocasiões, como está escrito em João 14:26, o próprio Espírito Santo trazia à memória dos discípulos, à memória dos apóstolos, dos escritores, aquilo que Jesus já tinha ensinado para eles. É muito importante também, galera, vocês perceberem e prestarem atenção que, apesar do treinamento, das situações, de onde foi escrito e das personalidades que cada autor tinha, o próprio Deus fez com que eles escrevessem exatamente aquilo que ele queria. E sendo assim, como reais palavras de Deus, a Bíblia é mais do que verdadeira. A Bíblia é a própria verdade. Porque quando eu digo que a Bíblia é verdadeira, eu estou pressupondo que em algum momento ela pode vir a não ser mais verdadeira. Mas quando eu digo que a Bíblia é a própria verdade, isso é incondicional. Você consegue perceber? É importante perceber que a Bíblia é o nosso aferidor final, é o padrão que nós cristãos usamos para definir o que é bom ou mal, o que é verdade e o que é mentira. Então, logo, tudo aquilo que está em conformidade com a Bíblia é a verdade, porque ela é o nosso padrão de verdade. Então, logo, quando cremos que a Bíblia afirma ou ensina algo falso, de acordo com os nossos olhos, na verdade nós estamos descrendo do próprio Deus, porque ele reivindicou como suas as palavras contidas na Bíblia. Agora o segundo tópico fala sobre a clareza das Escrituras, até que ponto ela é clara. Apesar da Bíblia ter, sim, algumas passagens difíceis de se entender, é importante que fique claro para todos nós que aquilo que Deus julgou ser extremamente essencial para você se tornar um cristão e viver como cristão, essas passagens estão claras na Bíblia. Então não há dificuldade, não há um segredo místico, não há um gnosticismo para que você entenda aquilo que Deus julgou extremamente essencial para você se tornar um cristão. Um ponto importante também é que, como as coisas de Deus são discernidas espiritualmente, muitas vezes o seu não entendimento de algumas passagens também pode refletir a sua condição espiritual atual. E conforme você vai crescendo em santificação, amadurecendo na presença de Jesus, você vai entendendo algumas passagens que outrora você não entendia. Então, se você hoje não entende muitas coisas, isso pode, mais uma vez dizendo, não quer dizer que seja, mas pode ser realmente
realmente a sua condição espiritual. Então busque crescer em oração, santificação, busque a presença do Senhor e pouco a pouco você vai ver que o Espírito Santo vai te ensinando e você vai amadurecendo na presença dele. O terceiro tópico agora é a necessidade da Escritura. Até que ponto ela é necessária para nós hoje? É muito importante, galera, a gente ter alguém que nos ensine o que está escrito na Bíblia ou que nós mesmos estudamos e leiamos o que nela está escrito para que a gente tenha um conhecimento pessoal de Deus, obtenha perdão pelos nossos pecados e para que a gente também saiba exatamente o que Deus quer que a gente faça, para que outras pessoas não imponham sobre nós aquilo que Deus nunca nos pediu. Depois aí na sua casa, com mais tempo, você leia, por favor, Romanos 10, 14 e Romanos 10, versículo 17. Isso vai ficar muito claro na sua mente. E agora, para finalizar, o último e não menos importante ponto, qual a suficiência da Bíblia? Até que ponto ela é suficiente? Como eu li lá no começo, 2 Timóteo 3,16, na Bíblia Deus nos deu instruções que nos equipam para toda boa obra que Ele quer que nós façamos. Então, Deus jamais vai te pedir algo que na Bíblia Ele já não tenha dado instruções de como você deve proceder, o que Ele espera de você. Por isso é muito importante você não só ler, mas estudar e ir a fundo mesmo nas Escrituras. Logo, isso significa dizer que a Bíblia é suficiente. Vocês percebem que isso nos encoraja a buscar entender o que Deus quer que nós façamos, como nós devemos nos portar em algumas situações. É muito triste ver cristãos que no primeiro problema, na primeira adversidade, buscam conselho de qualquer tipo de pessoa, de livros, de internet, mas não vai na Bíblia, que é o nosso manual, buscar o que Deus requer, como Deus nos instrui a viver certas situações e certas ocasiões da vida, certos sofrimentos, qual a forma que Deus espera de nós. Um tópico também muito interessante é que quando você não achar uma resposta específica para algum assunto na Bíblia, isso não te dá a legalidade, não te dá o direito de você fazer uma doutrina ou fazer um novo mandamento sobre aquilo que não está escrito. É claro, gente, que a Bíblia, mais uma vez dizendo, foi escrita num contexto histórico, de acordo com o livro que você estiver lendo, um contexto histórico, uma cultura, personalidades, como eu disse, cada autor impôs a sua personalidade ao escrever, mas é muito importante que a gente saiba que os princípios morais estão muito bem claros lá na Bíblia. Então, algumas ocasiões que nós vamos passar na vida, como de repente, que faculdade eu devo fazer? Na Bíblia você não vai encontrar isso especificamente. Que emprego eu devo ter? Qual porta de emprego eu devo entrar? Qual oportunidade eu devo escolher? Isso não está escrito de forma pessoal na Bíblia, mas como eu disse, os princípios estão lá e nós temos que nos mover, viver, existir de acordo com princípios. Como Paulo vai dizer, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Esse é o nosso filtro principal. É claro que Deus pode te dar uma orientação específica de forma sobrenatural. Eu creio e eu vivo muito isso, mas eu quero deixar claro aqui para finalizar esse vídeo. Isso não te dá o direito de colocar ao pé da Escritura, em igualdade com a Bíblia, aquilo que Deus te revelou, te mostrou, te direcionou de forma pessoal. É claro que isso tem o seu valor e de fato é muito útil, mas em relação uma com a outra, a última palavra sempre vai ser a da Bíblia. Se você reparar, tem muitas pessoas que no decorrer da sua vida receberam orientações pessoais, como corte seu cabelo, não corte seu cabelo, vá para tal lugar, mude de cidade, faça dessa forma, faça daquela. Luciano, você acredita que Deus dá orientações? Sim, eu creio, como eu já disse, mas isso não dá o direito de fazer uma nova doutrina, uma nova denominação. E eu creio particularmente agora falando que é por isso que existem tantas denominações no meio da igreja, porque em algum momento da história do cristianismo, pessoas pegaram orientações que Deus deu de forma pessoal para elas e quiseram colocar como se fosse um novo mandamento, uma nova religião, e isso não tem respaldo nenhum bíblico. Você pode fazer sim, mas não faça daquilo que Deus falou pessoalmente para você um novo mandamento. Eu espero que tenha ficado claro. Eu resumi bastante, eu sintetizei bastante, mas espero que você tenha entendido. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, aquele papo de sempre, para nos ajudar e para você receber as notificações dos próximos vídeos. Já deixa um comentário também, qual é a sua relação que você tem hoje com a Bíblia? Você usa ela apenas como um manual ou você realmente acredita que ela é a palavra de Deus escrita? Um grande abraço e até o próximo vídeo, galera. Fiquem com Deus.